Naquele verão surgiu no mundo uma sombra sem corpo. E esse é o primeiro capítulo daquilo que eu chamei de Diário de Criação, em que eu quero compartilhar a minha experiência de escrita, de edição e de publicação do meu terceiro livro, A Sombra Sem Corpo. O meu objetivo aqui não é simplesmente narrar aquilo que eu vivi, as minhas experiências, mas compartilhar essas experiências para encontrar leitores e autores que possam se identificar, trocar ideias e também, enfim, ter ideias e de alguma maneira ser beneficiados por essas reflexões e essas experiências e possibilidades. Eu escrevi a primeira versão da Sombra Sem Corpo no ano de 2020. No início de 2020, antes da fatídica... Bom, vocês sabem o que. E eu simplesmente tive uma súbita vontade de escrever. Eu não tinha ideia do que eu ia escrever. Eu só senti muita vontade de escrever alguma coisa. Então eu sentei na frente do computador e comecei a produzir. E não é essa a maneira como eu costumo trabalhar. Os escritores, eles podem ser mais ou menos planejadores no seu trabalho. Existem escritores que eles vão ser mais metódicos, digamos assim, e eles vão planejar os capítulos, vão planejar as referências, enfim, tudo isso antes de começar de fato a produzir, e outros já vão trabalhar com mais espontaneidade. Isso não significa que um livro não tenha sempre um projeto, né? Sempre tem um projeto, mas ele pode ser mais ou menos espontâneo na hora da produção em si, da escrita em si. E eu costumo ser bastante planejadora, mas por algum motivo eu não fui. Aquele dia eu não fui. Eu senti uma vontade muito forte de escrever, eu sentei na frente do computador e eu comecei a produzir. E essa foi a primeira frase que veio assim pra mim. Naquele verão surgiu no mundo uma sombra sem corpo. E depois a seguinte, depois a seguinte, depois a seguinte. A coisa toda fluiu de uma maneira muito natural. Eu não tinha feito nenhum planejamento para aquele texto, eu não sabia o que ia acontecer no final. Era como se eu estivesse me lendo enquanto eu escrevia. Como se eu também estivesse conhecendo o texto enquanto eu estava criando ele. E geralmente não é assim que eu trabalho, mas parece que funcionou. E guardei aquele texto porque eu acreditava que ele ia ser útil, que eu ia, enfim, eu queria colocar ele no mundo, eu queria mostrar aquela produção para mais pessoas. A primeira oportunidade de fazer isso foi o meu próprio blog, que não é acessado por muita gente, é meio flopado, mas eu coloquei o texto no ar. Fiz uma revisão simples e coloquei o texto no blog. Ele não foi muito lido, não foi muito acessado, porque o meu blog, enfim, não é muito conhecido. E depois surgiu a possibilidade de enviar para uma revista que não pedia ineditismo, era uma revista de artes. Eu enviei para essa revista e o texto foi publicado. Ele passou então por uma revisão da própria revista e tal, e foi assim que surgiu, que foi publicado a segunda ou terceira versão da Sombra. Na época não se chamava Sombra Sem Corpo, se chamava só A Sombra. E pronto, ela estava publicada, a minha Sombra. O enredo era o mesmo. Eu falo de versões porque algumas coisas foram mudando, mas basicamente o enredo da história permaneceu o mesmo em todas as revisões, a leitura crítica e tudo mais que eu vou falar com vocês nos próximos capítulos do Diário de Criação. O enredo era basicamente o mesmo, mas algumas palavras mudavam, a revisão tratava alguns erros, mas era ainda muito parecida com a primeira versão. Meses depois o texto saiu nessa revista e foi publicado ainda em 2020. Por volta de 2022 ou 2023, essa revista foi descontinuada. Ela saiu do ar e daí o meu texto também. E aí, de repente, eu tinha um texto de volta na gaveta, mas eu ainda queria que ele fosse pro mundo, eu ainda queria mostrar ele para mais pessoas, e eu sabia que ele não tinha terminado aí, que ainda tinha mais coisa para acontecer com ele. Só que naquela época eu tava cuidando do meu segundo livro, o Burnoutinho, que é um livro de poesia sobre a nossa relação com o trabalho, sobre largar a firma e vender arte na praia. E naquele momento não era o momento para cuidar da sombra, como ela se chamava lá no início. Eu continuei envolvida com o Burnoutinho e continuei pensando no que eu faria com A Sombra Sem Corpo. Até que, de 2023 para 2024, eu consegui começar a trabalhar no livro mais uma vez. E dessa vez, finalmente, para transformar o livro em livro, aquele texto em livro. E nesse período, em 2023, que eu decidi que A Sombra ia ser publicada como um livro único.
Eu estava em dúvida se eu ia criar mais contos para colocar ele num conjunto de contos, mas eu decidi transformar isso num livro único e num livro ilustrado que pode ser lido por crianças, mas que não foi pensado exatamente para crianças pequenas. Eu gosto de dizer que eu escrevo para millennials e eu continuava escrevendo para millennials, só que agora eu ia escrever de um jeito diferente, publicar de um jeito diferente. Eu vou continuar falando sobre isso no próximo vídeo. Eu quero falar sobre os caminhos que o texto levou, os caminhos que o texto percorreu da primeira versão até a versão que ele tem hoje, quais foram as pessoas que trabalharam nele e, enfim, esse tipo de coisa. Eu espero que isso seja útil para outros autores. E muito obrigada se você me ouviu até aqui. Até a próxima. Eu gosto de pensar como um texto de 2020 continuou fazendo sentido para mim em 2023 e continua fazendo sentido para mim em 2024. É claro que muitas coisas foram ajustadas nesse caminho e foram anos muito significativos. A Letícia que escreveu A Sombra em 2020 tem vivências e experiências muito distintas da Letícia que hoje está publicando A Sombra sem corpo em 2024. Mas, ainda assim, o texto continuava fazendo sentido. Isso me deu confiança de que eu precisava compartilhar ele com outras pessoas e que ele tinha algo para dizer. É isso.